Bom dia, quarto ano. Vamos lá, né? Depois desse feriadão, né? Vamos começar novamente mais uma semana. Então, pegue seu livro de história, abra na página 76, a independência do Brasil. Muitos portugueses, eles não queriam reconhecer o Brasil como um reino, né? Mesmo ele tendo sido elevado a essa posição durante a estada da família real, os políticos portugueses, eles pretendiam fazer com que o Brasil voltasse a ser uma mera colônia de exploração de Portugal. Assim, exigiram o retorno de Dom Pedro I ao seu país de origem. Ao mesmo tempo, no Brasil, as pessoas também não aceitavam mais voltar à posição de colônia de Portugal. Os partidários de Dom Pedro I pediram para que o príncipe não retornasse a Portugal, que já sua presença era uma garantia de que o Brasil seria mantido na posição de reino. Diante do impasse de retornar ou não a Portugal, Dom Pedro I, em 9 de janeiro de 1822, proferiu as seguintes palavras: "Como é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico." Esse dia ficou conhecido como o Dia do Fico. Diante do impasse de retornar ou não, esse dia ficou conhecido como o Dia do Fico, né? Nessa época havia entre os brasileiros uma campanha política para que o Brasil ficasse independente de Portugal. Até mesmo Dom Pedro I cada vez mais irritava-se com as ordens vindas de lá. Dom Pedro I convocou uma Assembleia Constituinte exclusivamente brasileira. Essa Assembleia teve a missão de estabelecer leis que estivessem de acordo com os interesses do Brasil. Os políticos portugueses, eles não aceitavam quando a notícia da Assembleia Constituinte Brasileira chegou a Portugal, fato que acelerou o rompimento entre Brasil e Portugal. No dia 7 de setembro de 1822, no Riacho Ipiranga, Dom Pedro I recebeu a notícia de que muitas de suas decisões haviam sido revogadas por Portugal. Muito contrariado, Dom Pedro I deu o grito do Ipiranga, erguendo sua espada e dizendo: "Independência ou morte." Aproveitou para se declarar defensor perpétuo do Brasil e cobrar para si o título de imperador constitucional. Dom Pedro I recebeu o título de imperador em 12 de outubro de 1822 e foi coroado em dezembro do mesmo ano, de 1822. Quando Dom João morreu em 1826, Dom Pedro I teve que retornar a Portugal para assumir o trono. Caso contrário, perderia o direito à coroa portuguesa. Muitos brasileiros, temendo que Dom Pedro I se transformasse no rei de um grande império luso-brasileiro, forçaram-no a abdicar do trono do Brasil. Entretanto, para não perder o seu domínio no Brasil, Dom Pedro I deixou seu filho Dom Pedro II como sucessor. O problema é que nessa época Dom Pedro II estava com apenas 5 anos de idade. Pronto, isso aqui é a história, da independência, quando nós fomos livres, ficamos livres de Portugal. Primeira questão, página 77. Assinale as alternativas corretas sobre a independência do Brasil. Então, você vai marcar o X aqui nas corretas. 3 estão corretas, uma só está errada. Segunda questão, qual era o desejo dos políticos portugueses em relação ao Brasil? O que eles pretendiam, em relação ao Brasil? Eles pretendiam fazer com que o Brasil voltasse a ser uma mera colônia de exploração do Portugal. Terceira, numere os quadrinhos de acordo com a sequência dos acontecimentos. Então, o que foi que aconteceu primeiro aí? Os políticos de Portugal exigiram o retorno de Dom Pedro I. Depois desse acontecimento, Dom Pedro I convoca uma Assembleia Constituinte. Depois, Dom João morre em Portugal. E por último, Dom Pedro I volta para Portugal. Quarta questão, como ficou conhecido o dia em que Dom Pedro I tomou a decisão de ficar definitivamente no Brasil? Substitua a letra pela anterior, de acordo com a ordem alfabética e descubra.
Então, no primeiro quadrinho tem a letra E. Quem é que vem antes da letra E? D. Aí você coloca aí embaixo do D. Então você vai colocando sempre a letra que vem antes. Aí você vai encontrar um nome que vai encontrar, né, como ficou conhecido o dia em que Dom Pedro resolveu ficar definitivamente. Quinta, observe atentamente a imagem, depois escreva. Aí você vai observar essa imagem, né, e vai dizer: qual é o título dessa imagem aqui? Fala de quê? Embaixo da imagem tem. Tá falando sobre, tá mostrando a independência ou morte, né? Dom Pedro dando o grito de independência ou morte. E o autor dessa obra, quem é? A Pedro Américo, né? É o autor da obra. C. Circule a personagem do quadro que representa Dom Pedro. Aí você vai lá na imagem e circula Dom Pedro. E D. Marque um X nas alternativas que completam a frase abaixo. É verdadeiro afirmar que a independência do Brasil aconteceu porque o povo brasileiro queria conquistar a autonomia política, estava sufocado com o sistema econômico e com os altos impostos? Sim, também, né? Gostava da situação de ser dependente de Portugal? Não. Pesquise e escreva o nome completo de Dom Pedro I. Então, você vai pesquisar aí, né? E vai descobrir o nome completo de Dom Pedro I. É um nome bem grande. Tem mais ou menos 15 nomes, esse nome dele. Tá bom, gente? Já já nós teremos mais uma aula. Até já.